Como o Zé já disse, o meu nome eu sou o pastor Chico, sou de Campinas, aqui no interior, tenho uma congregação, caminhamos em aliança com o Jamê, né? E estou bem próximo ao pastor Ademir, né? Então, juntos a gente tem essa graça de ministrar para a liderança, no preparo da liderança, né? E eu queria dar a introdução para vocês hoje, nós vamos entrar no tema da introdução bíblica, né? E algo muito importante para vocês, eu creio que a maioria de vocês aqui todos são conhecedores da palavra, conhecem a Bíblia, mas é sempre importante a gente ter o conhecimento, como eu disse uma aula que eu ministrei para vocês sobre exegese, né? É importante a gente ter o conhecimento teórico também, porque o Espírito Santo fala, mas usa sobre o conhecimento que nós temos da palavra, né? E a gente tem vivido dias onde há um descompasso com a humanidade. Por que esse descompasso? Porque o homem ele está perdendo o sentido da direção. Então a gente vê famílias desestruturadas, pessoas sem equilíbrio, pessoas sem conhecimento, e muitas vezes isso causa situações que a pessoa perde as suas raízes, perde a sua direção. E mais do que nunca, nós temos a convicção que a Bíblia, ela é a nosso manual, a nossa regra de fé e conduta. Então, nada melhor que um obreiro saber manejar bem a palavra de Deus. Então, eu pediria para vocês, assim, e eu queria dar toda a liberdade para que, se vocês não entenderem algo, conforme eu for ministrando, for conversando, vocês tenham a liberdade de levantar a mão, pergunta. Eu gostaria que vocês perguntassem, eu não gostaria que ninguém ficasse com dúvida, porque essa é uma matéria muito importante para a gente ter conhecimento das coisas básicas da palavra de Deus. E, como eu falei, a palavra de Deus, ela tem a ver com as nossas raízes, a raiz da nossa fé, né? Então, muitas vezes as pessoas estão debatendo, né, conversando sobre a palavra, mas não têm um conhecimento real da palavra de Deus. E é importante para cada um de nós, como obreiros na casa do Senhor, é saber manejar bem a palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus, nós precisamos compreender que ela é a mensagem completa que cada ser humano necessita. Então, a Bíblia ela tem a resposta para todas as questões do ser humano. Na Bíblia, o homem descobre aquilo ao qual é o âmago da vida, a necessidade do ser humano. Por isso que é importante a gente saber manejar bem a palavra do Senhor, saber entender. Porque uma das maiores necessidades do ser humano hoje, nos nossos dias, é ter familiaridade com a palavra de Deus, é ter conhecimento da palavra de Deus, saber entender a palavra de Deus, saber ler e compreender a palavra de Deus. E mais do que nunca, nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida, que ele traz iluminação, ele nos capacita a entendermos a palavra. E algo tremendo, que quando a gente lê a palavra de Deus, com a presença, com a unção do Espírito Santo, as palavras se tornam rema no nosso coração, se tornam vivas. Então, mais do que nunca, a importância da gente compreender a palavra, entender a palavra de Deus. Então, dentro, assim, de todo esse espectro, né, a intenção nossa ao preparar esse material, ao preparar esse estudo, né, essa introdução à Bíblia, a maior importância é nós compreendermos a palavra de Deus e como ela chegou até nós, como a palavra chegou até nós. Porque a gente precisa entender que a Bíblia, ela é a revelação dele mesmo para cada um de nós. O apóstolo João, ao iniciar a sua epístola, né, ele diz que o Verbo se fez carne. E o Verbo
é a palavra. Então, o Senhor Jesus está em todo tempo nos edificando e ministrando a sua palavra aos nossos corações. E para a gente trazer algumas informações importantes acerca da Bíblia, a gente entendendo, né? A gente compreender, eu não sei se alguém aqui já ouviu que a Bíblia foi escrita em alguns idiomas, né? Então, se a gente pega a porção do Antigo Testamento, ela foi escrita no hebraico, algumas porções no aramaico, e o Novo Testamento foi escrito no grego, o grego koiné, o grego popular, né? Não o grego helenista, né? E isso é importante a gente saber, porque tem alguns, quando às vezes a gente ouve alguns aspectos da palavra, não sei se vocês já ouviram, né? Mas o pessoal fala assim, o Antigo Testamento foi escrito para o hebreu fala com o coração, o Novo Testamento foi escrito no grego, o grego fala com a razão. A gente precisa ter muita assim, estar muito atento em relação a essas questões, porque aqueles que escreveram o Novo Testamento também foram inspirados pelo Espírito Santo. A língua que foi usada foi o grego, mas o coração de quem estava escrevendo eram aqueles mesmos homens que ouviram do Senhor, né? Hebreus, né? Que conheciam o coração do Senhor. Mas é importante a gente ter esse entendimento. Então, a palavra Bíblia, começando assim, bem do princípio, ela é uma transliteração da palavra grega biblion, que ela significa pequenos livros, ou coleção de pequenos livros. E uma outra expressão que eles usam, né, do grego, é Bibliata Ágia, quer dizer que a Bíblia é ágia, né? Que significa que é a Bíblia dos livros sagrados, pequenos livros sagrados. E então e quando eu digo pequenos livros, não entenda que são pequenos, é porque a Bíblia, se a gente for pensar, ela é composta por uma biblioteca. Vamos imaginar que a gente tenha vários livros, né? Então seria a mesma coisa que, por exemplo, eu pegar vários livros dentro de um só. Me entenderam ou não? Então, qual que é o significado exato? Que a palavra no grego quer dizer que é uma coletânea de vários livros em um só. Então, é importante a gente entender isso, porque não é porque são pequenos livros que perde o conteúdo e a graça, né, a profundidade dos conteúdos, né? Por exemplo, não sei se vocês já ouviram aquela expressão profetas maiores e profetas menores. Isso não quer dizer que os profetas menores são, vamos dizer assim, uma coletânea literária de menor valor do que os profetas maiores. Não, é porque são livros maiores, né? Os livros do profetas maiores são livros maiores, os profetas menores são pequenos livros, né? Então a gente precisa entender essa questão, porque a gente ouve falar assim, a gente, né, não consegue entender. É importante entender o significado das palavras, né? Então, os livros da Bíblia, eles foram escritos originalmente em peças separadas, em porções separadas. Aí hoje ela chega para nós, a Bíblia, dessa forma, tudo bonitinha, né? Mas cronologicamente foram escritos distintos, de forma assim, bem separados. Hoje ela chega para nós de uma forma sistematizada, toda certinha, com toda essa aqui, inclusive, tem até as separações, né? Para quem tem dificuldade de achar, tá fácil de achar, né? Mas isso não quer dizer que ela foi assim. Na verdade, ela foi escrita em rolos, né? E muitos anos. Então, não sei se vocês se lembram, mas tem passagens do Novo Testamento onde estava dizendo que foi lido os rolos, né? Alguém liu o livro, uma porção, um rolo, né? Por quê? Porque a Bíblia, nos tempos do Senhor Jesus, inclusive, ela eram rolos, frações de livros, né? Que eram lidas, né? E esse material
algo importante para vocês também, o material que ela foi escrita, né? Então, a Bíblia, ela foi escrita em papiro, que é um material, eu não sei se vocês já foram em pântano, alguém já foi em pântano, já viram aquela planta que chama junco? Alguém já viu essa palavra, essa planta? O papiro, ele é extraído desse material, né? E ela que crescia em pântanos, né? Então, o papel era feito de papiro. Então, mas também alguns livros, alguns rolos, né, que foram encontrados, inclusive alguns os últimos que foram achados, os manuscritos do Mar Morto, eles era de pergaminho. E o pergaminho, ele era feito de velino ou couro. Ele era feito de couro de animais, né? Gado, ovelhas, cabra, antílope, né? Então, eles eram compilados, preparados para serem feitos, né? E uma outra curiosidade, o nome pergaminho é porque se origina, né, da cidade de Pérgamo, da Ásia Menor, né? Onde era fabricado esse material, né? A gente pode ver, é citado isso em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 19, fala sobre isso, né? E então, o material que a Bíblia foi compilada. Hoje nós temos, como eu falei, ela chega um único livro para nós, né? Alguma dúvida até aqui? Tá tudo bem? Tudo perfeito? Posso continuar? Uma pergunta importante a gente pensar, né, é por que a Bíblia ela é importante? Para nós, discípulos de Cristo, né, ela é o livro mais importante que já foi escrito, porque ela traz luz. Eu gosto muito da expressão que o salmista Davi traz ali no Salmo 119, né? Quando ele fala que a palavra é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés, né? Então ela ilumina, ela traz luz, ela traz revelação para as nossas vidas. Então, nós precisamos entender por que a Bíblia é importante para nós, porque ela é regra de fé e conduta para as nossas vidas. E as Escrituras, elas dão testemunho de um plano real, o propósito real, completo, de que Deus tem para as nossas vidas. O plano redentor do Senhor, né? Mediante a vida e obra de Jesus Cristo. Então, e traz também a revelação final. O Apocalipse, né, traz a revelação final. Então, a Bíblia, ela é importante, eu falei até no comecinho, né, porque ela explica a origem do ser humano e o propósito da sua existência. E aqui eu vejo assim, por que a Bíblia é um livro tão atacado, um livro que é tão, assim, muitas polêmicas, né? Porque cientistas, filósofos, né, já tentaram por séculos, por anos, né, eles sempre se propõem a lançar várias teorias a respeito do ser humano, mas nenhuma explicação até hoje, e olha, é importante isso que eu vou dizer, tá? Vou até repetir. Muitos cientistas, filósofos, durante toda, né, as eras, épocas, né, eles se propõem a lançar várias teorias a respeito da origem do ser humano. Mas até hoje, nenhuma explicação, tanto de cientistas como de filósofos, eliminam as verdades bíblicas de que o homem e o mundo foram criados por Deus. A gente ouve muita discussão em relação a isso, mas ninguém desfaz a autoridade bíblica em relação ao homem e o mundo que foram criados por Deus. Isso é muito importante aqui. Por isso que eu falo que, como nós, como discípulos, como obreiros na casa do Senhor, nós precisamos
ainda mais diante do atual quadro que a humanidade está, né? Nós estamos vivendo em meio a uma sociedade endêmica, né? Uma sociedade que está enferma, né? Onde hoje a verdade, eles dizem que a verdade não é absoluta, que muitas verdades, todas essas situações, só que, deixa eu dizer algo para você, a verdade é Jesus Cristo. E nós precisamos ter convicção acerca da fé que nós propagamos. Então, a Bíblia, ela é importante para mim e para você, porque ela é uma ferramenta que fornece informação diária e existencial aos cristãos, a mim, a você, aos discípulos, né? E ela apresenta um plano eficiente para o relacionamento com outras pessoas. A gente encontra ensinos sobre relacionamento familiar, a gente encontra como trabalhar a situação com vizinhos, até mesmo com o inimigo, é ou não é? A gente pega Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós temos a constituição do reino de Deus, Sermão do Monte, né? O Senhor Jesus traz ali regras de fé e conduta para nós vivermos o discipulado, né? E então é muito importante a gente ter a convicção dessas situações. Amém, queridos? E entrando um pouquinho agora na temática do Antigo e Novo Testamento, né? Há alguns nomes que durante anos é dado à Bíblia, né? E no Antigo Testamento a gente encontra muitos textos que falam acerca disso. Deixa eu dizer algo aqui para vocês que me perdoem, né? Eu estou falando meio rápido aqui por causa do tempo, né? Mas vocês vão ter esse material, tá? Então fiquem tranquilos, né? Eu já pedi para o Zé, já mandei para ele o arquivo, ele vai preparar para vocês essa apostila. Porque é importante vocês estarem sempre consultando. É algo assim, dentro da. Vocês estão estudando a teologia. E deixa eu dizer para vocês, a teologia ela é algo importante, porque a teologia é o ensino acerca das coisas de Deus. Então, se a gente está falando sobre Deus, nós estamos falando de teologia. E algo importante aqui, que a teologia, ela cada vez mais nos aproxima do Senhor. Cada vez mais, quanto mais eu leio, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu busco, mais eu creio na palavra que está ali em Provérbios, capítulo 1, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, nós precisamos cada vez mais, e vou repetir aqui, né, me perdoem se eu estou sendo repetitivo, mas a Bíblia, ela precisa ser bem manejada por mim e por você, amém? Então, quando a gente, no Antigo Testamento, a gente lendo o Antigo Testamento, a gente vai ver eles se referirem à Bíblia como sendo o livro. Por exemplo, a gente encontra Moisés falando isso em Êxodo 17:14. Ele diz assim: escreve isso para a memória no livro. Deuteronômio 29 também fala sobre isso. Então, eles falavam muito em relação ao livro. Também eles usavam a palavra do Senhor ou a palavra de Deus. Então, a gente vê nos primeiros livros, né, Deuteronômio 9, a gente vê falando a palavra do Senhor, né? Davi também, ele usou muito essa expressão, né? A palavra do Senhor, né? E nos Salmos, a gente vê muitas vezes ele citar em relação à Bíblia, usando a expressão, a palavra do Senhor. Uma outra expressão que é muito comum ser usada no Antigo Testamento é o que está escrito, ou escrito está. Eu não sei se vocês já, eu não me recordo, se alguém se recordar, por favor. Jesus, quando ele foi tentado por Satanás, né,
ele respondeu uma das respostas que ele deu para Satanás. Ele falou o que ali em Lucas 4, né? Ou Mateus 4, ele fala, escrito está. Eu não sei se a Bíblia de vocês fala assim, né? Algumas versões dizem assim, está escrito. Mas a versão que mais se aproxima do original é está escrito está. Porque Jesus está falando uma fala do Antigo Testamento. Olha aí o que eu falei no começo, um exemplo legal de como o texto está em grego, mas a expressão é uma expressão do um pensamento do Antigo Testamento, né? Porque era comum eles falarem escrito está ou está escrito. Então, se escrito está ou se está escrito, é porque existia um livro. Vocês concordam ou não? Existia um caminho onde eles tinham uma leitura, né? E, por fim, também no Antigo Testamento era usada a palavra lei do Senhor, ou a lei. Então, muitas vezes a gente vê que, dizendo no conjunto, não só quando se diz da lei ou a lei do Senhor, não está falando somente também do conjunto das leis mosaicas, né, dos 10 mandamentos, mas falando de todos escritos, né? Então a gente precisa entender que a importância da forma como eles tratavam a palavra, né? E no Novo Testamento, perdão, ainda no Antigo Testamento, às vezes eles falavam como revelação ou visão. Provérbios fala muito sobre revelação ou visão, né? E nos Salmos, por exemplo, eu citei há pouco atrás o Salmo 119. Alguém já leu aqui? Ergue a mão quem já leu o Salmo 119 inteiro. Do que se trata o Salmo 119? Quem sabe, abre o microfone e fala. Da palavra de Deus, né? É isso aí. O Salmo 119 inteirinho é um salmo que fala acerca da palavra, dos estatutos, da lei, do juízo, dos mandamentos. Então, para a gente entender, no Salmo 119, a gente tem a maioria desses nomes que eu citei, como a Bíblia era referida no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento, já fala acerca das sagradas letras. Em 2 Timóteo, capítulo 3, se eu não me engano, verso 15, fala de letras. E a tradução ali do original para a palavra letras é grama, que significa, literalmente, né, caracteres gravados, ou inscrição, alfabeto, né? E a palavra, ela é exatamente isso. São caracteres que precisam ser gravados no nosso coração. A palavra de Deus, ela precisa ser inculcada na nossa mente e coração. Então, como a gramática, aqui uma coisa interessante, tá? Como a gramática é importante e indispensável para que a gente tenha uma boa dicção, aqui outra coisa muito importante, eu acho que quem estava comigo na aula que eu falei sobre exegese, eu falei sobre isso, a gente ter, assim, ter uma boa dicção, falar a palavra correta, né? Para que aqueles que estão nos ouvindo, eles tenham compreensão correta da revelação que a gente está tendo. Então, é muito importante isso. E a gente não pode esquecer que nós estamos falando a palavra do Altíssimo, a palavra de Deus, né? Então, é muito importante. A segunda palavra que é usada também no Novo Testamento é a Escritura, ou as Escrituras, né? E a palavra Escritura, no grego, é grafê, que significa está escrito, texto, textual. Então, também tem tudo a ver
todo o significado, né? Porque prova como a palavra tem ligação com o Novo Testamento, está ligado ao Antigo Testamento. Uma outra forma deles denominarem a Bíblia, lendo, né, o Novo Testamento, é os oráculos de Deus. Alguém já ouviu essa expressão? Lendo a palavra? Então, os apóstolos falavam os oráculos de Deus. E oráculo, ela é uma palavra que tem uma definição de algo que é divino, algo que foi entregue por revelação, algo que foi entregue por inspiração divina, né? Também a gente encontra as palavras lei, a lei dos profetas, e a palavra de Deus ou a palavra de Cristo. Então, esses são os nomes que a gente vai encontrar lendo a Bíblia toda, né, lendo, a gente vai encontrar como que era denominado pelos homens e mulheres que escreveram, né, a palavra Bíblia. E, como eu já falei no começo, nós precisamos entender que a Bíblia ela foi escrita no Antigo Testamento, no hebraico, na maioria, né, ou algumas porções do livro de Daniel em aramaico. Há também uma versão de uma Bíblia que foi escrita em grego. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, Septuaginta. É um Antigo Testamento escrito em grego, que foi feito por copistas, né, os 70, né? Então ela é denominada a Septuaginta. Mas no original mesmo, a Bíblia, as porções do Antigo Testamento foram escritas no hebraico e por pequenas porções no aramaico, né? E o hebraico, ele pertence a uma raiz da língua chamada semítica, que tem uma particularidade que ela é uma língua que é escrita, não sei se vocês já viram a língua árabe, alguém já viu a escrita da língua árabe, ou mesmo o hebraico, né? Ele é escrito ao contrário. Nós, naturalmente, escrevemos, né, assim, né? Eles escrevem, o hebraico é escrito da direita para a esquerda. E tem uma outra curiosidade. O hebraico, ele é uma língua consonantal. Não há as vogais, né? Então, se a gente pegar... eu estou sem aqui uma... Não sei se essa aqui tem... eu não vou ter aqui a... Porque nós tivemos... os maçoretas, eles introduziram sinais vocálicos, que foi colocado, então, que a gente consegue entender, né? Que nem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a palavra Deus. No hebraico, ela é impronunciável. Ela foi, assim, aportuguesada, né? Para a palavra Iavé, né? Mas só que não existe na língua hebraica, a gente não conseguiria falar, porque não tem a palavra, a vogal I, para a gente falar Iavé, ou Y, né, Iavé. A palavra, ela é só consoantes. Então, a Bíblia hebraica, quando ela chegou antes dos maçoretas, ela só tinha, e é a corsária ainda, que ela é maiúscula, né? Então, você imagina só aquelas letras consoantes, né? Impronunciável, não dá nem para traduzir, né? Mas Deus, como ele é o maior interessado para que a palavra dele chegue até nós, né? Então os maçoretas colocaram os sinais vocálicos, né? E eu depois eu posso até, eu me perdoem, eu devia ter feito uns, na próxima eu vou trazer para vocês, tá? Um PowerPoint para mostrar para vocês como que é esses sinais vocálicos, porque é muito importante a gente entender essas questões, né? Porque a Bíblia, a gente tem total confiança que tá na tradução, né? Porque foi
através dos maçoretas, né? E principalmente quando se acharam os manuscritos do Mar Morto, há poucos anos atrás, praticamente quase a minha idade, nos anos 60, né? Encontraram ali nas colinas de Qumran, né? Acharam a maioria dos rolos em perfeito estado. Então, ali se mostrou a autenticidade da Bíblia, né? E é muito importante isso. E, como eu falei, as pequenas porções que foram escritas do aramaico, o aramaico também é uma língua semítica, tá? Então, mas é um pouquinho diferente do hebraico. E o Novo Testamento foi escrito no grego. E algo assim, para a gente entender, eu fico assim apaixonado por ver assim a graça de Deus em como que as coisas chegaram, como a palavra chegou até nós, a possibilidade de chegar, né? Então, a gente vê que com a expansão do Império Otomano, né, com o Império Grego, a gente vê assim a disseminação da palavra. Então, o povo judeu sempre foi um povo que estava sobre jugo, porque eles perdiam, eles iam ficando, as nações iam dominando. E quando a maioria dos judeus falavam como segunda língua a língua grega. E quando o Império Romano tomou, e eles já falavam. Agora, vocês imaginam ele chegar ao Império Romano com o latim, né? Que era a língua do romano, né? Mais uma língua para ser falada. Só que os romanos, eles viram que a expansão do Império de Alexandre foi tão grande que a maioria das nações falavam o grego. E eles também conheciam a língua. Então, se permitiu que ficasse a língua como uma língua. Seria, por exemplo, hoje o inglês é a língua oficial. Vocês concordam ou não? Seria mais ou menos o que é o inglês hoje. Todo mundo praticamente tem o inglês como segunda língua, né? E naquela época era assim, e o Império Romano não desfez isso, não impôs que fosse falado o latim como língua oficial. E isso ajudou que a palavra na diáspora, né, quando o povo foi foi dispersado de Jerusalém e nas nações, então a língua que era o grego koiné, né, uma língua mais simples, né, todos falavam. E aí sim a gente pega então todo o Novo Testamento escrito nessa língua, o grego koiné, né? Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Pode ser que agora vocês não achem importante, mas é muito importante para vocês entenderem a concepção como a Bíblia chegou até nós. Hoje nós temos o privilégio de ter a Bíblia aqui na nossa língua, né? Então, vamos ver se vocês conseguem ver. Ó, vou mostrar uma porção aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Olha como era escrita. Você imaginou chegar assim para vocês? Esse era o aramaico, perdão, o hebraico, né? Então, nós temos o privilégio hoje de ter ela traduzida para a nossa língua. Porém, vocês sabiam uma particularidade aqui? Ainda há nações que não têm a Bíblia traduzida para a sua língua. Vocês imaginam isso? Em pleno século XXI, né? Que nós estamos, ainda tem nações que não têm a tradução perfeita, né? E seguindo um pouco mais à frente, eu queria falar para você, até que hora nós vamos, Israel? Só para mim ver aqui. Geralmente até por volta de 9h10 e tal, 9 horas, porque aí depois a gente tem um tempo para fazer perguntas, esse tipo de coisa. Eu vou parar aqui, então, mais um pouquinho e vou parar, tá? Eu queria só falar um último detalhe, que é não sei se vocês já ouviram a expressão que a Bíblia é um livro milagre. Alguém já ouviu essa expressão? A Bíblia é um livro milagre. Primeiro, eu gostaria de definir a palavra milagre.
O milagre é algo que altera o curso natural das coisas, acontecimentos, fatos, né? Então, a gente vê o milagre, algo miraculoso aconteceu, algo sobrenatural. Ali, a Bíblia, ela é um livro milagre, porque o seu conteúdo e a sua composição, preservação e interferência divina, até hoje, até nós. Tirando versões, traduções, mas a gente pega, nós temos hoje ainda como ver os originais, né? Então, a maioria das versões hoje são fidedignas aos originais. Então, eu considero isso como um livro milagre. E eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia, ela ainda é um livro que bate recordes de venda, como um dos livros mais vendidos no mundo. Então, isso é importante, porque é a palavra de Deus que está alcançando vidas por gerações, por décadas. Então, ela é um livro milagre, porque elas destacam sobre a divindade, as obras divinas do Senhor, né? E apesar da maioria da autoria da Bíblia ser feita por homens, nós precisamos entender que o autor é o próprio Senhor Deus. E a gente pode ver isso em 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 14 e 15. Então, na Bíblia, a gente vê que o véu foi rasgado e a palavra do Senhor chegou até nós. Então, a gente precisa entender como é importante isso e como a gente precisa dar valor para cada vez mais buscar compreender, buscar entender, se debruçar na palavra, se não entende, pergunta, estamos aqui para ajudar vocês, né? Eu penso assim que a parte mais importante é a gente saber manusear bem a palavra de Deus, né? E, como eu falei no começo, né? Ela é um livro que ela é dividida em duas partes, né? A primeira parte, o Antigo Testamento, é uma coletânea de, de livros, assim, muito importantes, né? A gente pega os livros dos profetas, a gente tem todo o começo, que é a história, a consumação, a criação. Então, o Antigo Testamento ele é composto por 39 livros e o Novo Testamento 27. E a gente tem uma composição de 66 livros, né? Então, algo assim, para ficar bem para a próxima aula, a gente já poder dar sequência, né? É muito assim, eu aconselho vocês darem uma olhada geral, vocês vão receber essa apostila, né? Vocês dão uma olhada geral no que eu falei, meio por cima, mas vocês vão ver algumas informações importantes aqui, para que a gente possa, vocês vão ver mais para frente como é importante a gente ter todas essas definições e entender bem acerca de como a Bíblia chegou até nós, né? Inclusive, eu não sei se a gente vai ter um tempo para isso mais para frente, mas como a Bíblia chegou no Brasil, é muito interessante isso, a história, né? O imperador, né? Que Dom Pedro II é que trouxe a Bíblia, né? É muito bacana essa história, né? É muito interessante, né? E ver a Bíblia na tradução para o português mesmo, né? Mas é muito bom. Então, eu vou parar aqui. Então, agora é com você aí, Israel. Não sei se é perguntas, né? Se é alguma dúvida. Sim, Chico, primeiro obrigado, né, de novo por estar com a gente. É sempre muito bom te ouvir, né? Sempre é um tempo de muito aprendizado. E agora a gente tem esse costume, né, realmente de abrir para perguntas, de abrir para quem tem algum comentário, e eu já vou estrear aqui, digamos assim, já vou começar fazendo, né? Na verdade, nem é uma pergunta,